Em 1918, o mundo acreditava que a Grande Guerra seria o fim de todos os conflitos. Mas, apenas 20 anos depois, o planeta mergulharia em algo muito pior. Entre 1939 e 1945, mais de 70 milhões de pessoas morreriam. Povos inteiros seriam dizimados. Nações inteiras destruídas. A Segunda Guerra Mundial moldou o século XX. Redesenhou o mapa do planeta e revelou o melhor e o pior do ser humano. Esta é a história completa da Segunda Guerra Mundial, narrada com profundidade, capítulo por capítulo, com imagens, sons e memórias que não devem ser esquecidas. Para entender a Segunda Guerra, precisamos voltar ao fim da Primeira. A Primeira Guerra Mundial, 1914 até 1918. Milhares de cidades arrasadas, milhões de mortos e mutilados. A Europa, antes centro do mundo, entrou em colapso econômico, político e social. o Tratado de Versalhes, Assinado em 1919, não foi um acordo de paz, mas uma punição. a Alemanha foi responsabilizada por toda a guerra, perdeu territórios, colônias e teve que pagar uma indenização bilionária. A humilhação foi tamanha que o sentimento de revanche começou a crescer. Em meio ao caos econômico e ao desemprego, a Alemanha mergulhou numa hiperinflação histórica. Em 1923, o marco alemão não valia praticamente nada, famílias inteiras passavam fome. Nesse cenário desesperador, grupos radicais ganharam força, e entre eles, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, liderado por um ex-combatente da Primeira Guerra, Adolf Hitler. Enquanto isso, em outras partes do mundo, o extremismo também crescia. A Itália vivia sob o fascismo de Benito Mussolini desde 1922. A União Soviética se consolidava como uma potência comunista sob Joseph Stalin. E o Japão se transformava em uma potência imperialista e militarista. Estava prestes a explodir novamente. Em 1933, Adolf Hitler é nomeado chanceler da Alemanha. Poucos meses depois, transforma a democracia em ditadura. Ele suspende liberdades civis, censura jornais, prende opositores e cria um regime de medo. A máquina de propaganda nazista é acionada com força total. Hitler promete restaurar a glória da Alemanha, cria inimigos internos, comunistas, judeus, estrangeiros. Nas escolas, nas rádios, nas ruas, o símbolo da suástica se espalha. A juventude é doutrinada. A Gestapo, polícia secreta do regime, espiona e prende qualquer um que ouse discordar. Hitler
passa a governar por decretos, com apoio das massas, do exército e de grandes empresários. Começa o rearmamento, fábricas produzem tanques e aviões, em violação direta ao Tratado de Versalhes. Mas ninguém reage. As democracias da Europa assistem em silêncio. Em 1936, Hitler envia tropas para a Renânia, região desmilitarizada. A França e o Reino Unido não reagem. Em 1938, a Alemanha anexa a Áustria no movimento chamado de Anschluss. Logo depois, toma os Sudetos, uma região da Tchecoslováquia. Líderes europeus, como Neville e Chamberlain, ainda tentam apaziguar Hitler. Mas não funciona. A cada concessão, ele quer mais. A propaganda nazista espalha medo e culto à personalidade. Hitler se torna uma figura quase divina na Alemanha. Enquanto isso, os primeiros campos de concentração já funcionam, como o Dachau. Ali, opositores, sindicalistas, judeus e religiosos são presos arbitrariamente. O país inteiro vive sob vigilância. Em agosto de 1939, Hitler dá o passo final. Assina um pacto de não agressão com Joseph Stalin, o Pacto Molotov-Ribbentrop. No pacto secreto, Alemanha e União Soviética dividem a Polônia. Hitler sabe que está pronto. E agora, ninguém mais vai pará-lo. No próximo capítulo, o estupim, a invasão da Polônia e o início do maior conflito da história humana. É madrugada, 1º de setembro de 1939. Sem aviso formal, tropas alemãs cruzam a fronteira da Polônia. Tanques avançam aviões, bombardeiam cidades, infantaria ocupa vilarejos inteiros em poucas horas. Hitler chama essa nova tática de guerra de Blitzkrieg. Guerra relâmpago. Ataques rápidos, coordenados, devastadores. A ideia: vencer antes que o inimigo possa reagir. Em Varsóvia, a população acorda com o som das sirenes e do caos. Civis correm pelas ruas, famílias se escondem em porões. O medo toma conta. A resistência polonesa luta, mas está em desvantagem. Armas antigas contra o moderno poder bélico alemão. Enquanto isso, no dia 3 de setembro, Reino Unido e França declaram guerra à Alemanha. Mas é tarde demais para salvar a Polônia. Em apenas 4 semanas, o país é esmagado. Do leste, tropas soviéticas invadem também, cumprindo pacto secreto com Hitler. A Polônia é dividida. A Europa está oficialmente em guerra. Mas mesmo com a declaração de guerra, Reino Unido e França permanecem inativos.
começa o que ficou conhecido como Guerra de Mentira, ou Sitzkrieg. Meses sem combates significativos. Espera, tensão, silêncio antes da tempestade. Hitler agora planeja os próximos alvos e o mundo ainda não entendeu o tamanho da tragédia que acaba de começar. No próximo capítulo, a Guerra Relâmpago varre a Europa Ocidental e Paris está prestes a cair. É primavera de 1940. Enquanto o Reino Unido e França esperam, a Alemanha se move. Em abril, Hitler invade a Noruega e a Dinamarca. Movimentos rápidos, precisos, sem resistência significativa. No mês seguinte, vem o golpe definitivo. A ofensiva alemã começa pela Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Os aliados esperavam uma repetição da Primeira Guerra, com trincheiras, resistência e lentidão, mas o inimigo aprendeu. Tanques da Wehrmacht rompem linhas por florestas densas e consideradas intransitáveis, como as Ardenas. Os generais aliados são surpreendidos. Em poucos dias, o avanço é devastador. A França entra em colapso. Cidades são bombardeadas, milhares fogem, o caos se instala. Em apenas 6 semanas, Paris está cercada. No dia 14 de junho de 1940, as tropas alemãs marcham pela Champs-Élysées. Hitler conquista em semanas o que o Império Alemão não conseguiu em 4 anos de guerra anterior. A França assina a rendição. Metade do país é ocupada. A outra metade, o chamado governo de Vichy, torna-se um estado fantoche submisso à Alemanha nazista. É a vitória total da Blitzkrieg. Agora, só resta um inimigo em pé na Europa Ocidental: o Reino Unido. Do outro lado do Canal da Mancha, um novo primeiro-ministro assume o poder, Winston Churchill. E ele deixa claro: nós nunca nos renderemos. Hitler se prepara para invadir a Grã-Bretanha. Mas o próximo combate não será em terra, será no ar. A Luftwaffe, Força Aérea Alemã, inicia a maior ofensiva aérea da história até então. O objetivo: destruir os radares, caças, indústrias e quebrar a moral do povo britânico. Mas o Reino Unido resiste. Os pilotos da RAF, Royal Air Force, voam dezenas de vezes por dia. Muitos morrem, mas não recuam. Sirenes tocam em Londres. Crianças dormem em abrigos subterrâneos. Explosões cortam o céu noturno. É o Blitz,
bombardeio constante sobre as cidades britânicas. Mas Hitler não esperava em Tontran tanta resistência. Com a ajuda de um sistema de radares avançado e da coragem dos pilotos britânicos, a Alemanha sofre perdas pesadas. Depois de meses de bombardeios, Hitler recua. Pela primeira vez desde o início da guerra, o avanço nazista é interrompido. Churchill declara: nunca, na história dos conflitos humanos, tantos deveram tanto a tão poucos. A Grã-Bretanha permanece de pé, mas Hitler tem um novo plano. E ele está prestes a voltar seus olhos para o leste e para o deserto do norte da África. Após a queda da França e o fracasso da Alemanha em dominar o Reino Unido, Hitler decide expandir seu domínio em duas direções opostas. Uma para o sul e outra para o leste, a frente norte-africana. Em 1941, tropas do eixo desembarcam no norte da África. O objetivo é estratégico: controlar o Canal de Suez, dominar as rotas de petróleo do Oriente Médio e avançar sobre o Império Britânico pela retaguarda. O Marechal de Campo Erwin Rommel, conhecido como a Raposa do Deserto, comanda o Afrika Korps, forças alemãs de elite. Rápido, preciso e implacável, Rommel impõe sucessivas derrotas aos britânicos. Tanques duelam em pleno deserto, tempestades de areia, calor extremo e escassez de suprimentos tornam tudo ainda mais brutal. Mas o Reino Unido resiste, e os Estados Unidos começam a enviar apoio logístico. O controle do norte da África se torna vital para o futuro da guerra. A maior invasão terrestre da história, a Operação Barbarossa. Em 22 de junho de 1941, a Alemanha quebra o pacto com Stalin. Começa a Operação Barbarossa, a maior invasão terrestre da história. Mais de 3 milhões de soldados alemães cruzam a fronteira da União Soviética. O plano: conquistar Moscou em poucos meses, destruir o comunismo e abrir espaço para o Lebensraum, o espaço vital alemão. Tanques, artilharia e infantaria avançam por 3 eixos: norte rumo a Leningrado, centro rumo a Moscou, sul rumo a Kiev. As forças soviéticas são pegas de surpresa. Milhares são mortos, capturados ou cercados, mas a resistência cresce. Stalin ordena a tática da terra arrasada. Vilarejos queimados, ferrovias destruídas, campos abandonados. Nada é deixado para o inimigo. O inverno chega e os alemães não estavam preparados para o frio russo. Temperaturas abaixo de 30 graus negativos. Motores congelam, armas emperram, homens morrem de hipotermia. A ofensiva alemã empaca as portas de Moscou. Pela segunda vez, o avanço nazista é contido. Hitler subestimou o tamanho da União Soviética e agora criou um novo inimigo mortal. A guerra virou um conflito global,
com frentes ativas na Europa Ocidental, no norte da África, nos Balcãs e agora no leste europeu. No próximo capítulo, a guerra chega ao Pacífico e o Japão ataca pela primeira vez o solo norte-americano. Deseja ouvir a segunda parte? Se esse vídeo bater 20.000 likes, eu continuo.